Qualquer dia a gente pode fazer um podcast só sobre o Machassotam, porque tem muita coisa nessa área. Inclusive, existe aí uma vertente de que ele... Uma vertente, que ele seria o clone híbrido de Jesus. Interessante. O clone híbrido de Jesus. No entanto que o Reino Unido, o que eles fizeram? O Reino Unido... Eu tô falando que tu me buga. É o que? Uma teoria que é o clone híbrido. Existe sim uma vertente, tá? Vamos falar aí como teoria, que uma delas, tem várias. Tô dando aqui só para vocês entenderem. Eu tô ensinando aqui, gente, tá? Mas existe uma vertente que ele seria o clone híbrido de Jesus. Por quê? Só para as pessoas entenderem o que seria um clone híbrido. É porque assim... É que a gente falou sobre isso no podcast anterior, né? O clone, ele é uma cópia daquela pessoa, mas ele seria uma cópia de Jesus, né? Híbrido, porque Jesus era um ser híbrido, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu já falei isso aqui. É mais uma polêmica. Não, isso aí tu não falou, não. Jesus era um ser híbrido. Ele era. Não, aí tu me quebra, pastor. Ele quebra. Tá, Jesus era humano? Sim. Ele era divino? Sim. Ele era só humano ou ele era divino? Divino e humano. Então ele era híbrido. Natureza divina e um corpo humano. Então ele tinha duas naturezas diferentes. Ele não era igual ao ser humano. Ele não nasceu da semente do homem. Não. Porque o pecado entra nessa esfera através da semente do homem. Ele nasceu da semente da mulher. Da semente da mulher. Gênesis 3,15. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Mulher não tem semente. Mas aí Gabriel disse que a virtude do Altíssimo... Lucas capítulo 1 vai falar o quê? E ela pergunta, ela questiona, mas como? Eu não me deitei sexualmente com homem nenhum. Eu não me relacionei sexualmente com homem nenhum. Ela questiona, ela indaga, porque é uma promessa que é feita para ela. Aí, o que Gabriel fala para ela? Diz assim, olha, descerá sobre ti o Espírito de Deus e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu chamo isso de inseminação divina. O Espírito Santo inseminou ela. É a grande verdade. As pessoas têm que começar a entender algumas coisas. Se você pensar, foi uma inseminação divina. Ela foi inseminada e hoje... Quando eu falo... Foi inseminada com o poder de Deus. Com o poder de Deus. Do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo. Então, quando eu falo que hoje existe tecnologia, que eles já estão... existe no mundo. Claro, está passando por fase de experimentação. Mas que eu disse aqui, hoje já tem úteros artificiais. Hoje já tem aí um diagnóstico que eles vão lançar... um tipo de tecnologia que não vai precisar mais do esperma do homem para a mulher engravidar. As pessoas falam, pastor, que loucura. Mas não é. A tecnologia, ela está avançando. A gente viu aí hoje pela IA, pela inteligência artificial. Então, Jesus era um ser híbrido. Ele tinha duas naturezas. No entanto, que ele não pecou. Por que o judeu faz a Brit Milá, a circuncisão? Por quê? Porque toda criança que nasce... essa circuncisão é no órgão genital, se corta o prepúcio da glande do órgão genital. Então, toda criança que nasce após essa Brit Milá, ela nasce com pacto, dentro dessa vertente judaica. Ponto. Agora, biblicamente, o pecado entrou pelo homem. Então, Jesus não podia vir pela semente do homem, que é chamada em língua hebraica de Zerá. Ele tinha que vir pela semente da mulher. Se ele viesse pela semente do homem... Ele ia pecar igual nós. Então ele não nasce da semente de José. Ele nasce da semente de Maria. Porque ela foi uma barriga de aluguel. E se cumpre a própria profecia de Deus em Gênesis, da semente da mulher. Sim. Nascerá um que a serpente lhe ferirá o calcanhar e ele ferirá a sua cabeça. É bíblico. Então assim, vamos colocar... Pastor afirma que Jesus era um ser híbrido. Pode fazer o corte, não tem problema. Mas Jesus tinha duas naturezas. E todo ser que tem dois tipos de natureza, ele não é um ser normal. Jesus não era um ser igual eu e você. A estrutura dele é diferente. Ele viveu coisas que a gente não viveu até hoje. Embora ele fez essa promessa, mas ele não tinha pecado. Você já parou para você imaginar? Mas foi sujeito a pecar? Ele foi sujeito a pecar, homem, ele foi tentado. Ele foi tentado. Toda pessoa que é tentada, ela é sujeita a pecar, mas não pecou.
Porque Sim. a natureza dele não estava ligada ao pecado. Então, Jesus ele tinha uma vantagem dos seres humanos? Tinha. Esse aspecto, sim. Ele tinha essa vantagem de uma vantagem maior de vencer o pecado porque, assim, pela sua natureza divina? Os nossos corpos hoje, eles já são corrompidos, né? Eu sempre falo isso. Difícil até. Hoje você pega o corpo do ser humano, ele já foi corrompido, ele já foi julgado. Essa carcassinha minha, isso aqui dele, já foi sentenciada. Então a gente não vai ter mais esse corpo vai ser substituído. Do pó veio ao pó voltará. E vai ser substituído, corpo glorificado. Corpo, eu sempre ensino isso pessoal, as pessoas não entendem sobre isso, tá? Mas a ressurreição dos mortos, que é um corpo transformado também, ela se dá por um osso chamado luz. Olha só. Sabia disso, não? Não, meu Deus. Não sabia, não. Eu acho que eu não sei de muita coisa. A ressurreição Depois que eu tô te ouvindo, eu tô sabendo, eu tô percebendo que eu não sei de nada. A ressurreição dos mortos, ela se dá através de um osso chamado luz, que é um osso do nosso corpo. Os judeus fizeram muita experimentação. Ele não se corrompe, ele não se deterioriza. Por quê? Porque osso, como eu disse... Ouço até, fui muito que o pessoal questiona, fala, imagina, clone, Adão, Eva era o clone feminino de Adão. Por quê? Porque a costela é o lugar que tem mais material genético, gente. Aí as pessoas falam assim, tem clone de alimentação. Jesus fez o que na multiplicação? O que ele fez? Ele multiplicou pães e peixes. E o que é isso? É um clone de pães e peixes. Ele clonou a alimentação, gente. Pelo amor de Deus, as pessoas leem a Bíblia, mas elas leem com a mente da religião. Com a mente da teologia tradicional. Começa a ler com a mente do Espírito Santo, a mente de Cristo, que as pessoas vão começar a entender algumas coisas. Então, assim, o anticristo, existe uma vertente que ele é o clone híbrido de Jesus, mas ele é o oposto. É a polaridade, né? Positivo e negativo. Ele é o negativo. Então, por exemplo, e por que eu falo isso? Existe uma linha de pensamento. É uma vertente, tá, gente? É uma vertente. Mas então tenha como verdade absoluta, né? Mas pode colocar aí, pastor afirma. Na capa. Só para chamar o povo para assistir, né? Mas assim, é uma vertente. Mas o Reino Unido está fazendo isso. O lugar que mais tem experiência genética no mundo é o Reino Unido. É o Reino Unido. E eles detêm duas coisas que eram de Jesus. Eles detêm a vestimenta, né? No caso era o manto, que foi rasgado pelos soldados. E o que tinha naquele manto? Sangue. E sangue é o quê? Material genético. E eles também têm a pedra na qual Jesus, que era a pedra que ficava lá em cima, na Fortaleza Antônia, era a pedra que ele foi chicoteado, na qual tem muito sangue. 39 e o chicote? O azorrague, feito de metal, de bolas de metal com osso de carneiro, de animais. Quando pegava as 12 primeiras chibatadas, dilacerava, a pessoa, ela urrava de dor. As outras 12 chibatadas, a pessoa, era como se colocasse chumbo derretido em ferida aberta. E as outras 12 chibatadas, a pessoa muitas vezes perdia o controle do aparelho digestivo. Ela urinava, defecava, por causa da dor insuportável no corpo. Imagina, Jesus levou 39 chibatadas no seu corpo, nas suas costas, em todo o corpo. Então, foi arrancado o sangue. A Bíblia diz que ele tinha barba, arrancaram ali as barbas, está na Bíblia. A coroa de espinhos. Então, assim, tudo isso derramou sangue. E na pedra, então, o Reino Unido pegou a pedra, pegou essas vestimentas e tenta, até hoje, fazer experimento genético para criar um clone híbrido de Jesus. Isso é uma vertente. Tá? Interessante.